Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Estamos chegando nesta sexta-feira, hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020, para mais uma edição do Descendo a Lenha, na apresentação do Marcelo Moraes, doutor Elaine Alves, e hoje o nosso convidado mais que especial, o prefeito Marlon Roberto Neuber. Vamos primeiramente, doutora, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite aos nossos ouvintes aí, vou pedir que compartilhem a live. Hoje é um assunto que interessa para todo mundo, é um assunto que movimenta toda a mídia nacional, estadual e municipal, que é o coronavírus, uma coisa que está todo mundo aí muito preocupado, não é isso? Então, quero agradecer a todos que estão aí nos ouvindo, participando. Quero também que vocês compartilhem essa live, certo? Para que mais pessoas possam trazer as suas perguntas, as suas dúvidas. Hoje é o momento da gente tirar todas as nossas dúvidas com relação a tudo que envolve esse vírus, certo? E quero agradecer também a presença do nosso prefeito, Marlon Neuber, que está aqui hoje à disposição para esclarecer todas as nossas dúvidas, que não, certamente não são poucas, são muitas, para que a gente possa realmente nos tranquilizar com todas essas mudanças que ocorreram aí nos decretos, desde o federal até os estadual e também o nosso municipal, que sofreu algumas mudanças nessa manhã. Boa noite, prefeito. Boa noite, Elaine, boa noite, Marcelo, boa noite a todos os nossos internautas que estão nos acompanhando nessa noite. Então, nós estamos aqui hoje já com 88 pessoas aqui. Provavelmente vou perder todo mundo aqui, tá, pessoal? Não fiquem bravos. Então, vamos estar lá o Eloy, o Sérgio Machado, Gilmar, Ângela Darella, Paula Lupatelli, Rosicléia, Rose Boldor, Eliseu, Jama, Deli, Papes, Pedro, Lucélia, Rodrigo Lopes, Jerry Luiz Esperandil, Rick, Daniel Gutierrez, Alessandra Silveira, Cissa Ramos e fugiu Dona Senita e por aí vai. Nosso amiguinho Miguel Minuto também com a gente, Isabel Blansky. Boa noite geral para vocês. Então compartilhem a live, tá? Para que a gente alcance mais participantes e possamos tirar todas as nossas dúvidas. Prefeito, assim, uma coisa que a gente tem muitas dúvidas e fica muito ansioso em saber. Como o município, assim, quais foram as dificuldades que o município, você como gestor, encontrou, com relação aí nesses primeiros dias da quarentena? Qual foi, assim, a maior dificuldade que o poder público, o município de Itapoá, encontrou logo após a decretação da quarentena? A maior dificuldade que ainda temos é a divergência de informações vindas da Vigilância Sanitária Estadual e da Anvisa, que é o órgão sanitário federal. Então, ainda não há um consenso, há uma briga gigante entre várias vigilâncias, não só do nosso estado, mas de vários estados com o governo federal. E não há uma linguagem única do ponto de vista sanitário, estamos falando do ponto de vista técnico, para que o município possa se amparar e possa ter uma escolha única. Nós precisamos o tempo inteiro, e eu coloco nós no plural, Elaine, porque a gente está falando de todo o comitê gestor de crise, A gente precisa estar escolhendo exatamente qual é a orientação técnica que vamos respaldar as nossas ações, e está tendo que ser uma escolha realmente porque não há uma linguagem única entre governo federal e governo estadual. Entendi. Essas dificuldades foram assim, além dessas divergências, nessas mudanças diárias, define uma coisa agora, dali a pouco já mudou de novo. Na logística desse trabalho todo, qual foi assim a maior dificuldade que vocês tiveram entre o comitê gestor, o próprio município, todos esses caminhos que vocês tiveram que procurar? Bom, de primeira mão, a definição de quais são os critérios de prevenção, porque no momento Itapoá ainda não tem, hoje já temos um caso suspeito no município, mas que foi coletado o exame encaminhado para o LACEN, mas ainda não temos caso confirmado de corona. Mas a primeira medida é exatamente os atos de prevenção que o nosso município precisou tomar. Enquanto a Anvisa recomendava algumas ações públicas, a vigilância sanitária todo o comitê gestor de crise, que envolve judiciário, Ministério Público, envolve diversas autoridades, o comitê gestor de crise estadual recomendava ações mais extremas, mais radicais, e a própria disponibilização dos kits de exames, que neste momento ainda se concentra no LACEN. Itapoá comprou kits por conta, que aqueles kits de teste rápido, que ainda não chegaram no município,
mas neste momento a identificação de quantas pessoas a gente tem em Santa Catarina e exatamente qual é o número de pessoas que já foram contaminadas com o coronavírus, esses números não são precisos porque a gente não tem o exame em abundância aqui no nosso estado. Isso não é nem fácil de comprar, né, prefeito? Não, isso não é fácil de comprar. O consórcio intermunicipal de saúde, ele acabou conseguindo para os municípios a aquisição, a gente pôde comprar através do consórcio, uma gestão do nosso consórcio intermunicipal. Então, nós conseguimos adquirir alguns kits que não vai dar para... esses kits, por exemplo, se a gente fosse disponibilizar nas barreiras, eles durariam 24 horas. Não é possível disponibilizar aleatoriamente. Então, vai haver um protocolo da Secretaria de Saúde para que sejam usados no pronto atendimento naqueles casos preconizados pelo Ministério da Saúde. Entendi. Muito se falou disso quando foi publicado aí nas redes sociais, né? Que a prefeitura teria gasto 300 mil, acho que foi isso? Sim. 300 mil em kits, né? Exato. E o pessoal falou, caro e tal, se a gente fosse dividir aí não chegou a R$100, acho que cada kit, né? Mas é uma medida que vocês, enquanto poder público, tenta minimizar o dano, não para ser geral, não é isso? Só para deixar isso assim um pouco mais... Na prática claro. É o seguinte, inicialmente a gente deu um início de compra de 3 mil kits. Nós acabamos reduzindo para 2.000 kits, porque entre o nosso sinal positivo para o consórcio e a assinatura do documento, o governo federal fez aquela divulgação que estará repassando para os municípios, enfim, vai fazer a distribuição de kits de testes para os nossos municípios de uma forma geral. Então a gente reduziu, a maioria dos municípios da região de Joinville não adquiriram ou reduziram na metade. Nós fizemos a redução de 1.000 kits, nesse momento estamos adquirindo 2.000 kits apenas, porque qual é a intenção? Reservar recurso, caso haja necessidade de aquisição de máscara, de luva, de medicamentos ou de qualquer outra necessidade que a saúde puder detectar ao longo desse momento de coronavírus, a gente está com um recurso reservado para poder, se vem kit do governo federal, então a gente reserva o recurso para poder ter fôlego para as próximas ações que podem se fazer necessárias. Muito se questionou também, Marlon, a gente viu que depois dessa campanha que houve aí em relação a quem é que vai pagar o salário de quem está parado, quem vai pagar meus boletos, a gente viu muito disso, né? Assim, o fechamento da cidade foi uma escolha sua ou foi o cumprimento de um decreto estadual? Bom, isso é muito importante a gente deixar claro. O fechamento da cidade, nós temos duas ações distintas. Primeiro, a quarentena, que veio primeiro que as barreiras. A quarentena é uma decisão estadual, do Comitê Gestor Estadual, e não há possibilidade de transacionar com isso. É importante a gente deixar claro que o município pode restringir mais, ele não pode descumprir com o decreto estadual. Então, nesse momento, a gente ainda tem um decreto estadual que estabelece quarentena no estado de Santa Catarina, que precisa ser cumprido. Ponto. As barreiras, essa é uma decisão municipal. Então, nós termos implantadas barreiras dentro do município, a gente ter restringido o acesso dentro de Itapoá para pessoas que não comprovaram residência, essa foi uma decisão municipal, uma decisão minha e a responsabilidade todinha do município. Então, o fechamento da cidade como um todo é dividido em duas etapas distintas, quarentena e barreiras. Legal. Porque isso ficou muito na dúvida, que seria uma ordem apenas unilateral sua, né, enquanto município, né? Ou se fosse uma ordem, como posso dizer, uma determinação que você estava fazendo por conta ou uma determinação do Estado, né? Isso esclarecido, a gente consegue entender bem qual é a dinâmica disso. Vem de cima para baixo. Exato. Elaine, assim, a gente precisa ter consciência do seguinte: o Comitê Gestor de Crise ele é composto por vários segmentos: Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, composto por membros da Secretaria de Saúde. São 4, como a situação de emergência é em saúde, são 4 membros oriundos da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Administração. Enfim, é um comitê composto por vários órgãos públicos e a gente precisa tomar a melhor decisão com as informações que temos. A quarentena em si, o auto-isolamento, como foi detectado, ele não é ruim de todo. Ele foi extremo, mas a gente precisa entender que é necessário o auto-isolamento e é necessária a prudência. Mesmo a partir do dia 1º de abril, quando a quarentena de Santa Catarina começará a ser flexibilizada,
É importante nós termos consciência que as medidas, os cuidados, o auto-isolamento dos idosos, o cuidado das nossas famílias, nós família com os nossos idosos, precisarão continuar existindo, porque nós ainda não atravessamos a pandemia de coronavírus aqui dentro do nosso país. Então, precisamos deixar claro que uma coisa é a regra de imposição dentro do nosso município, de cumprimento, estamos cumprindo a lei. A outra coisa é até onde é necessário nós agirmos. Ainda é necessário termos cuidado, termos consciência no retorno da construção civil, no retorno do comércio. Precisaremos ter cuidado com a nossa população para que essa epidemia não seja algo descontrolado. Muito bem. Estamos conversando com o prefeito Marlon Roberto Neuber, é o nosso convidado do Descendo a Lenha nesta sexta-feira. Mais uma vez agradecer a presença do prefeito, agradecer a presença de toda a assessoria, aí através do chefe de gabinete, o Jadiel. Obrigado, Jadiel, sempre prontamente nos informando das atualizações do prefeito, qual que são os procedimentos a ser tomados. Parabéns a toda a equipe aí. Prefeito, tem uma pergunta para o prefeito aqui, a gente vai soltar um ouvinte participando para fazer uma pergunta para o prefeito aí. Pode ser, prefeito? Claro que sim. Vamos lá então? Boa noite, prefeito Marlon. Aqui é o Eloy Biavati, morador do São José. Antes de mais nada, quero lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho da Prefeitura Municipal, Saúde, SAMU, enfim, todos o pessoal aí que se envolveu, né, nessa proteção, nessas barreiras aí. A minha pergunta é a seguinte: as barreiras vão permanecer nas entradas e vai ser liberado o trabalho informal, construção civil? Prestadores de serviço vão poder voltar ativa segunda-feira ou quarta-feira? Boa noite, Eloy. Saudações tricolores, né? Estou falando com o Colorado lá do outro lado da linha. Do outro lado dos smartphones, né? Eloy, é o seguinte, as barreiras, a gente decidiu com o comitê, nós vamos continuar com elas. Até domingo elas terão um caráter mais restritivo, principalmente do ponto de vista de fluxo turístico. A nossa vigilância sanitária, né, os técnicos, os servidores concursados da vigilância sanitária, eles estão analisando nesse momento, durante o fim de semana, a possibilidade de implantação de rodolúvio, que é aquele produto para poder aspergir nos veículos e a gente evitar a contaminação via veículos dentro do município. E a partir de segunda-feira deveremos adotar manter a barreira sanitária, mas de caráter orientativo e também de poder fazer a precaução com um produto adequado para a entrada. Mas o fluxo de pessoas, de indivíduos, ele será minimizado. Com relação aos serviços autônomos, aos comércios, principalmente a construção civil, né, Eloy, que aqui no nosso município ultrapassa 50%, temos estudos que indicam que 60% da geração de emprego e renda vem da construção civil, direto ou indiretamente. Então, todo esse trabalho ele vai ocorrer a partir do dia 1º de abril. Esse decreto é um decreto do nosso governador do estado, então a quarentena dura até o final de março. No primeiro dia útil de abril, então a quarentena está flexibilizada no estado inteiro, inclusive em Itapoá, e aí a gente, aqui em Itapoá, automaticamente nós estamos liberando, até porque o nosso movimento, Eloy, era o contrário. A gente estava no subcomitê, o comitê gestor de crise, o nosso secretário de desenvolvimento econômico, Sérgio Grassi, ele está na frente de um subcomitê econômico, conversando com a Cine, com o CDL, com diversos segmentos da nossa iniciativa privada, exatamente para podermos fazer pressão, e eu junto com a Federação Catarinense de Municípios, pressionando o comitê gestor estadual para que pudesse haver flexibilização nas regras estaduais aqui para o nosso município. Por quê? Na construção civil, por exemplo, é possível se estabelecer regras numa construção onde não há um contato ou um aglomero de pessoas dentro de uma construção e as pessoas possam trabalhar livremente. No comércio também é possível se estabelecer regras e a gente conseguir limitar o número de pessoas que estão dentro do estabelecimento, disponibilização de álcool em gel, enfim, ter critérios que a gente minimize o impacto. O que não dava era para ficar paralisado de uma forma indefinida. Nós criamos o subcomitê pela manhã, ele se reuniu na parte da tarde e quando chegou a noite o nosso governador já anunciou na imprensa estadual toda a política de liberação, então, da economia catarinense, junto a de Itapoá, obviamente. Mas estávamos nessa franca negociação com a FECAM e
pela FECAM com o Comitê Gestor de Crise Estadual, exatamente para liberar. Ocorre a liberação agora, Eloy, dia 1º de abril, por força de um decreto estadual. O Gilmar Dias está perguntando, Gilmar não, a Célia, está muito rápido, gente, desculpa. A Célia está dizendo aqui, ó, acabou a barreira, você já respondeu, né? Aqui na Barra, na rua 230, depois das 18, já passou mais carro que a semana toda. Será que são veranistas? Eu ouvi dizer também, prefeito, que muitas pessoas estão entrando, talvez com essa situação do IPTU, só mostra o carnê da casa, o registro do imóvel, são pessoas que não residem aqui. Nós sabemos que estão vindo de outras cidades para cá, que a sua sede seria ou Curitiba, Joinville, ou qualquer outra cidade. Como é que está sendo essa, para ficar mais claro, pessoal, porque dessa pergunta surgiu as mesmas para baixo aqui, né? Apesar de ter respondido. Mas qual é o critério realmente que está sendo utilizado? Mostrou o carnê, o IPTU, ou o carnê de água, ou está entrando, independente de morar ou não morar? Olha, o nosso coordenador de barreiras, ele está aqui nos acompanhando, Elaine, que é o doutor Daniel Pastuchak, ele é fisioterapeuta no NASF. E a regra é muito simples, ela é derivada de um decreto discutido pelos técnicos, discutido por todo um corpo jurídico, inclusive com orientação do nosso promotor de justiça aqui da comarca. E como é que foi definido isso? Nós podemos segurar o fluxo turístico aqui na cidade, não pode ser barrado a qualquer preço, a qualquer custo, nunca foi, na verdade. Mas o fluxo turístico, por conta, num único dia, a gente acabou restringindo a entrada de mais de 800 veículos na cidade. Isso em decorrência de que algumas pessoas interpretaram quarentena nas suas cidades de origem como férias e acabaram saindo das suas cidades de origem e vindo para Itapoá. Bom, identificado isso, a gente acabou, todo o comitê gestor de crise, nós acabamos estabelecendo duas regras conjuntas. A pessoa tem que apresentar o registro de imóvel e comprovante de luz ou de água. Então, junto com o registro, um dos dois comprovantes para poder caracterizar residência e o acesso a Itapoá. Apresentando esses dois documentos, ele vai entrar. Então, é possível que lá na Barra do Saí, onde a nossa internauta mencionou, tenha pessoas que são veranistas e que tenham apresentado comprovante e tenham ingressado. Mas nesse ponto é preciso registrar, pessoal, que a barreira sanitária está sendo muito eficaz. Nós acabamos restringindo muita gente. Ainda hoje, para esse fim de semana, está sendo restrito o ingresso de muitas pessoas. E qual é a nossa preocupação? Havendo realmente a necessidade de um atendimento pré-hospitalar, que é o caso do pronto atendimento nosso 24 horas, nós estamos dimensionados para a população do nosso município. Na temporada de verão, a gente se organiza para atender a demanda da temporada de verão. Mas nesse momento, a gente não tem condições, até porque nós estamos falando temporada de verão, quando ela aumenta a demanda, é de diversas doenças, é uma gripe, uma febre, um afogamento, enfim, são diversos tipos de quadros clínicos. Aqui a gente está falando de um provável aumento de demanda de um único quadro clínico, que é o coronavírus. Nesse ponto específico, nós precisaríamos de encaminhar para Joinville. Joinville sozinho poderia não dar conta, e aí vai para Rio Negrinho, e a gente não tem condições de atender uma demanda tão grande dessa. Se de repente a gente tivesse com o dobro, o triplo da população aqui dentro, porque resolveram passar férias aqui na cidade e tivesse que atender essa demanda. É preciso a gente pensar o seguinte: estávamos falando de um momento onde o estado de Santa Catarina inteiro, com todas as autoridades estaduais, reunidos o Poder Judiciário, reunido o Ministério Público, reunidos os órgãos sanitários do estado, junto com o governador, dizendo que o nosso risco era muito sério e que a gente precisava estar em quarentena, totalmente precavidos de um eventual contágio para achatar a curva, a famosa curva de contágio. E a gente, se dentro da nossa casa a gente já tinha que estar preocupado de achatar a curva de contágio, imagina, considerando a vinda de outras pessoas que são fora do ninho, fora da casa, ajudando a aumentar esse nível, essa curva de nível. Então a gente precisou tomar medidas rígidas para podermos manter a nossa curva de nível dentro de uma projeção ideal dentro do município de Itapoá. Eram as informações que tínhamos e tivemos que tomar a decisão. Aí veio aquela famosa discussão, e aí, o direito de ir e vir, como é que fica? Mas o que nós tivemos que pesar naquele momento?
saúde, a vida dos itapoaenses e o direito de ir e vir de pessoas que a princípio estavam simplesmente a passeio. Nós precisamos pesar e a decisão teve que ser rápida, não dava para esperar para amanhã. E aí, né, eu acho que todo mundo já conheceu o contexto de tudo isso pelas mídias sociais. Aquela fatídica recomendação do MP que foi enviada para a FECAM, e a FECAM acabou passando para todos os municípios, né? Atrapalhou muito o trabalho das cidades? Como é que você, como gestor, viu isso tudo? Sim, porque aquela recomendação ela não foi só para a FECAM, Elaine. Ela foi encaminhada para a Polícia Militar, que teve que organizar o cumprimento, foi encaminhada para a Polícia Civil, foi encaminhada para a Polícia Rodoviária Estadual, para a própria Defesa Civil. Então nós tivemos, para o DEINFRA, nós tivemos ao longo dos últimos 6, 7 dias, no mínimo aí uns 5, 6 órgãos estaduais, instituições estaduais, pressionando o município, fiscalizando o município para que as barreiras fossem reduzidas à rigidez de acesso à cidade. Mas também ninguém passou isso por escrito, ninguém deu um documento que o município estava livre, ninguém livre de contágio, ninguém, as informações foram todas no sentido de conversação, o que é uma coisa boa, mas não dá segurança para ninguém. E aí o comitê que tem que chegar junto com o prefeito e decidir o que vai fazer, e expedir decreto, e fazer ata, e deixar tudo registrado, para que se depois seja fiscalizado, o comitê precisa ter informações reais, e aí a gente acabou tomando a decisão realmente de restringir a barreira. E essa restrição de fluxo turístico, que aí é amparada no decreto do governador do estado, ela vai pelo menos até domingo à noite. E aí na segunda-feira de manhã cedinho, o comitê se reúne, como está acontecendo todos os dias, para poder adotar o próximo passo. Tá certo. Aproveitar para fazer uma pergunta aqui dos internautas. Por exemplo, nas barreiras é solicitado, por exemplo, o registro de imóveis. Estão dando uma ideia aqui se há possibilidade, porque geralmente alguns imóveis na cidade ainda estão em fase de preparação, estão sendo ajeitados. Se havia possibilidade, prefeito, de repente, uma mudança dessa, pedindo o título de eleitor do cidadão, ao invés de registro, que muitas vezes a pessoa não tem um registro de imóvel. É possível, prefeito, ou não? Marcelo, uma pergunta aqui para o senhor aí. Não é possível por conta do seguinte: existe a possibilidade dentro da legislação brasileira de duplo domicílio. Uma pessoa pode ter duplo domicílio e ela escolher exatamente onde ela reside numa época do ano e ter efetivamente o duplo domicílio, e o domicílio eleitoral vai ser num dos 2 domicílios civis, ou tem pessoas que têm 3, 4, tem múltiplos domicílios civis. Então a gente não tem como exigir que o domicílio eleitoral seja no município de Itapoá. Isso é uma decisão individual de cada pessoa. Então esse critério do título de eleitor na barreira não era possível ser adotado naquele momento. Tá certo. Prefeito, tem mais uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Boa noite, Marcelo, doutor Elaine, prefeito Marlon. Minha pergunta é o seguinte: meu nome é Ângela, moro aqui na Itapema do Norte, e a minha pergunta é a seguinte: nesse momento de crise, que muitas famílias não têm alimento em casa, sabendo que muitas crianças vão para a escola e a única refeição que elas têm é feita na escola, por que não doar esses alimentos que estão parados na cozinha da prefeitura para essas famílias e para essas crianças, sendo que as aulas estão suspensas por 30 dias e tem muito alimento perecível lá? E isso vai se perder. Antes que se perca, até enquanto não vem verba, não é liberado verba, por que não doar essa alimentação que está parada na cantina lá na escola, na cozinha da prefeitura? Oi, Ângela. Boa noite. A pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que a gente tem recebido recorrentemente ao longo da semana. Ângela, a situação é a seguinte: a Secretaria de Educação tem me passado que durante o momento, a partir do momento que foi identificado que nós poderíamos entrar num momento de crise, ela começou a reduzir a compra de produto perecível. Então a gente não tem uma quantidade expressiva de produto perecível na cozinha piloto. A gente tem a nossa cozinha, uma cozinha única, não é feito merenda na escola, e com uma câmera fria, mas com uma quantidade muito pequena, que não tem reflexo. Considerando as crianças que dependem da merenda escolar, que é a única refeição, como tu frisou, eu pedi para os gestores escolares fazerem um levantamento. Nós encaminhamos esse levantamento para a assistência social, e a assistência social foi atrás dos pais desses alunos para a gente poder atender. Ao todo, foram aproximadamente 50 famílias que têm as crianças na escola que dependem dessa refeição da merenda escolar.
Mas eu também quero dizer o seguinte, a gente não ficou só nessas famílias. A Secretaria de Assistência Social chegou a ter um pico de 280 pedidos no único momento de apoio social para a subsistência. Neste momento, nós estamos no final da sexta-feira do dia 26, né, de março. Neste momento, a nossa Secretaria de Assistência Social, através dos técnicos, isso não é decisão de prefeito, isso não é decisão de secretária, são as assistentes sociais, já foram deferidos mais de 140 benefícios eventuais para as nossas famílias que pediram socorro. Gente, é importante, Marcelo, Elaine, se me permite fazer um parênteses aqui. Pois não. Nós chegamos a ter 280, ainda tem mais 100 pessoas para serem atendidas. As nossas assistentes não estão dando conta de atender todo mundo, porque a demanda está muito grande. Fazem apenas 7 dias que a gente entrou na crise, então, ou nessa questão de coronavírus. Então está precisando ser feito um trabalho bem minucioso. Já foram foram deferidos mais de 140, mas foi indeferido mais de 40. Por quê? Há famílias que não precisam, está sendo confundido dificuldade com necessidade. É o momento que está todo mundo passando, é o comércio, é o prestador de serviço, é o pequeno comerciante, a cidade inteira está paralisada e está todo mundo passando por um momento de dificuldade. Aquele que tem o que comer, mas precisa pagar a prestação ou um boleto bancário, ou precisa pagar a folha de pagamento quando é empresário, ou aquele que não tem o que comer, precisa do alimento. Qual é a função da assistência social nesse momento? Garantir a alimentação. Garantir que nesse momento nenhum morador de Itapuá passe fome. Essa é a primeira função da assistência. Mas não será possível atender a demanda da dificuldade pelo município. Estamos já, hoje o presidente da República já se posicionou no sentido de mandar recursos para os autônomos, fazer financiamento, linha de crédito especial para os empresários, mas é necessário que a gente entenda que Itapuá tem um município, tem a prefeitura, mas nós também fizemos parte do estado de Santa Catarina, a gente também paga imposto para o governo estadual e nós também fizemos parte do país e a carga tributária federal é muito maior do que a estadual e municipal, mas muito, muito maior mesmo. Então é necessário que a gente tenha esse suporte e que todo o nosso problema seja equacionado por todos os entes da federação, ou seja, pelo município, pelo estado e pelo governo federal. Nesse momento, Ângela, a gente já está atendendo 140 famílias e as assistentes sociais ainda não pararam de atender. Elas continuam, nós já tivemos que deslocar servidores de algumas secretarias para dar suporte lá na assistência social, porque o serviço está sobrecarregado, então não estão dando conta de atender telefone, não estão dando conta de fazer todos os estudos, porque é muita gente, é muito mais do que o normal. Para vocês terem uma ideia, de 17 atendimentos na segunda-feira, chegou a acumular 280 atendimentos em apenas uma semana, então é necessário a gente ter um pouco de prudência. E, gente, aí também preciso pedir consciência. Dificuldade não é necessidade. Nesse momento, precisamos socorrer quem está correndo risco, ou passando fome, ou correndo o risco iminente de passar fome. Essa é a necessidade e tem que ser a prioridade de todos nós. Então, eu conto com o discernimento e com a ajuda de todos vocês. Vamos reiterar aqui. Boa noite, pessoal que está assistindo aí. A Maria Cristina está perguntando de novo. Boa noite. Por favor, pode responder novamente se quem é de outro estado, mas possui imóvel em Itapuá, passa pela barreira sanitária? Sim ou não? Se tiver registro de imóvel, talão de luz dentro do carro, passará pela barreira sanitária. Elvis, eu vou pedir um favor para você. Manda a tua pergunta de novo, que sumiu da minha tela. Manda a pergunta de novo, copia aí, que é sobre, inclusive, o que está conversando aqui, a gente vai fazer. O Dilson está perguntando aqui, prefeito, o seguinte: por que a vigilância? Isso aqui é uma fake news daquelas bem braba. Então, agora dá a oportunidade de, né, esclarecer o trem. Porque a gente, assim, quando a gente fala, o neguinho briga, né? Mas, assim, quando é fake, é fake. A gente fala muito disso aqui, né? Por que a vigilância impediu a arrecadação de alimentos em pontos de coleta em Itapuá? Gente, explica isso para nós. Gente, isso é uma mentira deslavada, esculhambada, esculachada, e eu não tenho como provar que mentira é mentira, porque é mentira. Então, a gente não tem como atuar nesse nível de organização social, o município não intervém nisso. A nossa concentração hoje é
se preparar dentro da saúde, cuidar das barreiras epidemiológicas, acompanhar o trabalho do Estado, acompanhar o trabalho do governo federal, acompanhar a encrenca entre governo do Estado e governo federal, acompanhar a evolução do coronavírus no mundo, tomar cuidado, cuidar com carinho dos nossos técnicos de saúde que estão lá na linha de frente. Temos a campanha de vacinação de idosos, que já acabaram as doses de vacina que o governo federal mandou nas primeiras horas. Temos a alta demanda na assistência social. Então, assim, o município não intervém, menos ainda a vigilância sanitária em qualquer campanha de arrecadação de alimentos, ou enfim, não há essa intervenção. Isso é mentira, como disse a Elaine, que é fake news. Fake news brava. Não tem que falar a respeito disso, porque não há uma resposta para dar, porque é mentira, gente. Chega a se beirar o ridículo, né? Sim. Alguém falar uma coisa dessa. Então, assim, faltou discernimento para quem falou, faltou mais vergonha para quem publicou, porque numa hora em que está todo mundo querendo se unir para poder ajudar o próximo, juntando forças, né? Um negócio desse, né? É uma... Prefeito, Marcelo... até perguntar aí, prefeito, com relação às barreiras, a gente voltando um pouquinho, como é que fica a situação ali do Braço do Norte, Saí-Mirim ali? As barreiras alcançam esse pessoal? Alcança esse pessoal, prefeito, ou não? Olha só, Braço do Norte, Saí-Mirim, Água Branca, Jaguaruna, 1º de julho, nós temos pelo menos 4 localidades aqui que fazem parte do município de Itapoá e não estão amparadas pela barreira epidemiológica, mas estamos monitorando. O que acontece? Qual é a grande demanda que nós temos aqui? Qual é o problema? Lembra que eu falei lá no início? A barreira epidemiológica está restringindo por causa de falir o sistema de saúde municipal, ou seja, muita gente dentro do município e o sistema de saúde do município não dar conta de atender todo mundo. Então, o que acontece? Aonde que fica esse todo mundo? Fica exatamente na região de praia, onde as pessoas têm casa, têm condomínio, têm pousada, têm hotel e estavam vindo fazer turismo a ponto de, num único dia, aparecer 868 carros aqui na cidade em baixa temporada. Então, essa característica específica, gente, não ocorre na região rural do município. Então, essa característica de barrar a entrada das pessoas na região rural do município não foi detectada necessidade, porque não há essa demanda, dado que as pessoas vêm para a praia, vinham para se hospedar nas residências, nos condomínios, nas pousadas que tem na praia. Tanto que não se viu nenhum aumento de demanda de moradores na região rural, exatamente porque não é a característica da nossa região rural. O que não significa, é importante deixar muito claro, que as áreas não foram monitoradas, as áreas foram monitoradas sim, inclusive a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico sentou junto com as empresas da área retroportuária, com o próprio porto, por conta de que se houvesse necessidade de continuidade de quarentena, nós estaríamos unindo esforço para podermos fazer o monitoramento mais presente nas nossas regiões rurais. Como a quarentena nesse momento está flexibilizando, nós não vamos dar sequência nesse projeto, mas isso estava sendo tratado dentro do município para que esse monitoramento fosse presente. A barreira ficou ali na 416, na entrada da cidade, exatamente porque o fluxo turístico é de praia. Nós não temos aqui um fenômeno muito grande, por exemplo, como ocorre em Piratuba, nas águas termais, de fluxo nas regiões rurais. Não é o nosso caso aqui. O grande fluxo é exatamente na praia. Deixa eu perguntar uma coisa para você, prefeito. Assim, ó, o pessoal está com uma dúvida aqui. Com relação aos portuários, como é que foi a determinação com relação a isso? Antes de você responder, só quero agradecer, porque o Marcelo agradeceu aqui, o chefe de gabinete, o Jadiel, que está aqui nos estúdios, o doutor Daniel, fisioterapeuta também, e vamos agradecer aqui o nosso amigo Sérgio Grassi, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, também está aqui nos estúdios, uma das pessoas que estão encabeçando aí o subcomitê econômico, que se preocupa muito em reunir todas as entidades aí, que foi no sentido da volta, né, às atividades econômicas da cidade. Então, a gente vai falar disso também, que é uma dúvida que surgiu. Pessoal, tá passando muito rápido, eu não vou refazer perguntas repetitivas, tá, porque depois o pessoal pode voltar na live para assistir, tá? Vamos tentar focar, pessoal, aqui, sem ficarem discutindo um com o outro aí, porque isso daí também não vai ajudar, né? Até só lembrando, tá, doutora, o pessoal só, se puder fazer as perguntas direcionadas ao coronavírus, para a gente tentar o mais rápido possível, que o prefeito Marlon já conversou com a gente antecipado, ele tem um outro compromisso, então a gente pede para que você foque somente com relação ao coronavírus. Numa outra oportunidade, né, doutora, o prefeito volta para questionar outros assuntos. Então, a intenção nossa aqui no programa é tirar todas as dúvidas com relação ao coronavírus, tá? Então, vamos ser breve nas perguntas e focar somente no tema em questão,
que devido a um compromisso do prefeito, a gente tem que aproveitar ao máximo aqui, daqui a pouco, em instantes mais, né, doutor? Ele já tem um novo compromisso. Oportunidade, a gente faz umas outras perguntas, vem aqui, bater papo sobre política, a gente vai falar sobre política, mas lá para frente. Agora nós estamos falando de uma outra situação que está todo mundo em estado de calamidade e preocupado, né? Como é que vai ficar a situação? Então, isso é uma coisa que a gente precisa focar agora aqui, sem passar, beleza? Então, aqui, portuários. O que isso foi determinado em relação a esse pessoal? Isso é uma pergunta muito importante. Olha só, toda a parte portuária do município, ela é fiscalizada diretamente pela Anvisa. A descida de pessoas dos navios para o porto, ou dos tripulantes, na verdade, a gente não tem aqui descida de passageiros, né? Ela é fiscalizada pela Anvisa, liberação ou não de tripulantes de navio, somente pela Anvisa. Então a gente entrou em contato com a Anvisa está cuidando disso, o Porto foi muito cauteloso, foi muito cuidadoso com a postura dentro desse momento de coronavírus. Nós entendemos que a área retroportuária precisava permanecer funcionando por um motivo muito simples, pelos portos do nosso país, inclusive o nosso porto de Itapoá, que entra medicamentos, que entra comida, que entra materiais de primeira necessidade, e o país precisa continuar abastecido, e quando a gente fala de país, a gente fala inclusive de Itapoá. Nós precisamos do medicamento, a gente precisa dos kits que até então eram importados, dos kits de testes, a gente precisa de comida, enfim. Manter o sistema portuário de importação e exportação funcionando é essencial. E aí eu preciso chamar a atenção para um detalhe. Um navio, por exemplo, que sai da China, a informação que a gente tem é que ele leva 40 dias para chegar até Itapoá. O que acontece? Se saiu da China lá na época do coronavírus, mas até chegar aqui o tripulante estiver saudável, ele realmente está saudável. Porque ao longo da viagem dele de navio, ele já teria manifestado os sintomas da doença há muito tempo. Então, é oportuno a gente dizer que a Anvisa tem todo um cuidado, toda uma fiscalização, e a gente foi para cima, cobramos a fiscalização deles, mas eu preciso deixar claro que o trabalho do Porto aqui nesse ponto, ele foi exemplar. A gente teve apoio e a Anvisa também atendeu a demanda do município no sentido de tomar cuidado para que não causasse pânico na população e para que realmente as medidas sanitárias internacionais fossem cuidadas com todo zelo. E foram, gente, e foram. Legal. Então, assim, estão preocupados com a volta às aulas também, prefeito. O quê? Eu vou perguntar quem está aqui, vai na sequência, que o pessoal está se perguntando dos alunos aqui. Boa noite, prefeito. Eu não sou da área da saúde, e sim da área da administração pública. O artigo 486 da CLT e seus 3 artigos tratam de encargos trabalhistas e deixam por conta do governo municipal e estadual a carga se o empregador solicitar, quando há decretos no sentido de restrição. A prefeitura está pronta para essa demanda? Não, a prefeitura não está pronta para essa demanda. A prefeitura, nesse momento, está pronta para a demanda de saúde. Nós estamos nos preparando, aliás, para a demanda de saúde. Nesse momento, é vida e saúde que estão em jogo. Então, nosso objetivo inteiro está focado nisso. Tanto que, gente, na assistência social, todo aquele atendimento que eu comentei antes que a prefeitura está fazendo através das técnicas, ela está usando o orçamento que já existe na assistência social, porque as reservas do município neste momento estão sendo resguardadas para uma eventual necessidade de uma ação maciça na saúde. Então, até que a gente tenha realmente certeza da evolução do coronavírus, da necessidade ou não de aquisição de materiais, ou de medicamentos, ou de equipamentos para o nosso município, a gente precisa estar focado na preservação da vida e da saúde. Eu posso recuperar patrimônio, eu posso recuperar bens, eu posso recuperar fluxo turístico. Quero deixar claro que a gente, na nossa gestão, nós trabalhamos muito para o aumento do fluxo turístico, para a demanda do fluxo turístico. A gente não é contra de jeito nenhum ao turismo na cidade. Entendemos que o turismo alavanca a construção civil, mas o objetivo nesse momento, o preparo da gestão nesse momento, o foco da gestão neste momento, mas também do mundo, gente, é vida e saúde, e são os nossos maiores bens. Correm nas redes sociais boatos de casos suspeitos, como exemplo de caminhoneiro, o rapaz que estava aqui, mas reside em Curitiba. Até o momento não houve divulgação de nenhum caso de suspeito em Itapoá. Abre aspas, que ele acabou de dizer um pouquinho no início da entrevista, que havia um caso suspeito, né? Uhum. De fato, há ou não há nenhum caso suspeito? Como são contabilizados nas cidades de origem?
Como é que é feito isso? Senhor, essa contabilização? Senhores, a gente teve tanta fake news. Na semana passada mesmo, a maior dificuldade nossa, dos técnicos de saúde, foi tratar da fake news. Porque quando se lança uma notícia falsa nas mídias, ela causa um efeito gigante na população e causa pânico em todo mundo. Bom, a equipe da saúde, a equipe de gestão tem que parar o trabalho para podermos acalmar a população, e nisso o trabalho que precisava ser feito fica de lado. Então, o caso do motorista, o áudio de uma servidora municipal e tantos outros casos que ocorreram, eles acabaram... Teve um dia que nós tivemos mais de 100 notícias falsas correndo no único dia aqui na cidade. Então, e era uma enxurrada de gente trabalhando. Hoje, oficialmente, eu não sei se já está divulgado lá no site da prefeitura, estava programado para ser divulgado agora à noite. Hoje nós temos um caso suspeito, que foi coletado material e encaminhado para o LACEN, que é o laboratório catarinense que faz o exame, e 21 casos sendo monitorados. Qual a diferença de caso suspeito e caso monitorado? O caso suspeito é aquele caso que realmente apresenta um conjunto de diagnósticos que não tem como a pessoa, não tem como o médico não determinar que pode ser o coronavírus e pode ser pode ser necessário o tratamento e até a quarentena compulsória. Casos monitorados são casos que apresentam ou um ou outro tipo de diagnóstico, a pessoa fica em auto-isolamento na residência, a saúde pública monitora, mas se não houver evolução daquele diagnóstico para um número maior de sintomas, ele acaba sendo automaticamente descartado pelo médico do PA. Isso tudo é protocolo da Organização Mundial de Saúde, não é o município de Itapoá, a saúde do município de Itapoá que está inventando o protocolo. Isso a gente obedece o protocolo da Organização Mundial de Saúde, que também é recomendada pelo Ministério de Saúde. Então, quero dizer para vocês que hoje tem 21 casos sendo monitorados, que não são suspeitos, e um único caso suspeito até aqui. O pessoal está avisando aqui no meu WhatsApp aqui que foi divulgado agora, prefeito. Por isso que o pessoal estava sabendo. Então saiu agora nas redes sociais. Apesar que as atualizações da cidade, né, prefeito, têm sido praticamente meio que diariamente, né? As informações sempre atualizadas aqui na cidade, né? Marcelo, a gente está tentando o máximo possível manter transparência, porque isso evita o pânico, né? Então, não é possível, com as mídias sociais, há coisas que chegam na mídia social antes mesmo que chega para o prefeito. Então, tipo, da Secretaria de Saúde, de sair o pessoal da saúde do primeiro andar ali da prefeitura e chegar até lá no gabinete do prefeito, já deu tempo de vazar na mídia social inteira. Então, nem sempre é possível a gente ser tão rápido quanto as mídias sociais. Mas olha só, nós devemos de ter, com certeza temos mais de 10 decretos, portarias, eu nem sei quantas atas, quantos contatos entre instituições federais, e aí envolve polícias, envolve o Ministério Público, envolve FECAM, envolve Comitê Gestor Estadual, envolve o Ministério da Saúde, enfim, eu já não tenho mais contabilizado quantos documentos expedidos, mas o desafio é gigante, da gestão como um todo, e aí eu estou falando da gestão, não só a gestão municipal, mas o comitê gestor de crise. Cada reunião que a gente tem, temos reuniões diárias, sai todo mundo com uma enxurrada de trabalho para desenvolver. É uma guerra, realmente, mas estamos todos na linha de frente, junto com a imprensa, que é importante deixar registrado, né? A imprensa todinha, nesse momento, está todo mundo unido. Nesse momento não temos religião, não temos partido político, não temos... Nesse momento é Itapoá lutando pela sua vida e pela saúde. O resto a gente vê lá na frente. Aproveitar a oportunidade aqui, o Júlio Penteriche, prefeito, ele faz até uma dica aqui, Jadiel, e o prefeito, para que fosse criado, prefeito, um canal direto entre a prefeitura e a imprensa, para que seja então informado oficialmente tudo o que acontece, né? Um abraço aí para o meu querido Júlio Penteriche. Ele manda um abraço para o senhor aí, prefeito. Ô Júlio, outro abraço grande para ti. É uma boa sugestão mesmo. Vamos acatar, viu, Júlio? É um canal mais próximo, mais rápido da imprensa. E fica uma informação oficial, né, prefeito? Estamos juntos, exatamente. Vamos fazer isso sim, até é nosso interesse. Existe aqui um clamor geral, prefeito, aqui, para o senhor não liberar a barreira. Tá certo. Nos comentários aqui temos 286 pessoas. Para mim aqui aparece 287 já, acho que do Marcelo vai dar mais. Eu aqui no meu celular estou com os pontos que eu não quero esquecer de passar para o público, tá, Elaine. Mas então vamos aproveitar que tu estás lendo ali os comentários. Gente, a situação é a seguinte, nós não vamos abortar a barreira integralmente, ela vai permanecer,
mas é possível que ainda não está decidido, eu vou reunir o comitê na segunda-feira para a gente tomar a decisão, é possível que a gente tenha que diminuir o nível de restrição. A barreira sanitária, epidemiológica, esse tipo de barreira, ele tem vários níveis de restrição, e a gente nesse momento está com uma restrição bastante rígida, até porque estamos nesse fim de semana, e todo fim de semana ele enseja um aumento do fluxo turístico, mas eu quero dizer para vocês que a gente vai manter a barreira de alguma forma. Que forma, neste momento, eu não tenho definido. De certeza, até domingo, é essa barreira restritiva do jeito que está posta durante a semana. Mas a partir de segunda-feira eu precisarei sentar com o comitê e a gente rever toda a questão de logística, toda a questão jurídica, por conta de que a gente não tem como descumprir determinações federais e estaduais. Aí eu vou ter que seguir conforme a lei me autoriza. Isso se nada mudar até lá, né? Isso, se nada mudar até lá. Podem ter certeza de uma coisa: entre a vida do meu povo e uma letra escrita no papel, nós vamos ficar, e isso é unânime no comitê, com todas as autoridades que fazem parte, nós vamos ficar com a vida e a saúde do nosso povo. Mas é uma coisa que a gente vai precisar sentar na segunda-feira e analisar em conjunto, tá, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Diego, não sei se para você aparece. Eu vou ver aqui. Mas antes ali, prefeito, tudo bem que acaba dia 1º. Como é que vai funcionar a partir do dia 1º? Tem uma pergunta aqui de um cidadão aqui que tem um restaurante e já está preocupado. Como é que vai funcionar então a partir do dia 1º? Aproveita e fala um pouquinho das escolas também, das escolas, que é uma das perguntas que já passou para trás aqui. Certo. Qual é a trajetória, qual é o planejamento do município no que tange à educação, no retorno dessas aulas? Você vai retornar, não vai retornar? Pessoal dos restaurantes, bares, academias, enfim, pessoal do comércio em geral, dia 1º vocês podem abrir as portas, vai ter alguns critérios sanitários para serem seguidos. É necessário a gente entender que a gente precisa preservar a saúde da população, a saúde dos clientes de vocês. Precisa estar todo mundo saudável, porque gente doente não frequenta, né, restaurante, não frequenta bar. Mas vai ser possibilitado o exercício do direito de comércio, do direito de trabalho, tudo mais. Tudo isso vai estar possibilitado a partir do dia 1º. As regras são bastantes. Existe uma cartilha já feita pelo governo do estado, né, pelo Comitê de Gestão de Crise. E aí eu sugiro, Elaine, me permite fazer uma sugestão. Claro. Eu posso pedir para o nosso pessoal disponibilizar lá no site da Prefeitura, mas também poderíamos disponibilizar aqui na página da Nativa, para que as pessoas puderem ter acesso ao conteúdo, a cartilha do governo estadual, que é bem didática. E aí cada segmento, não só restaurantes e bares, mas cada segmento vai poder ter conhecimento exatamente das orientações que tem para cada área distinta, para cada segmento. E aí fica fácil de a gente conversar. De cabeça é impossível a gente passar o que cada um vai precisar cumprir. Educação. Pessoal, automaticamente, seguindo o decreto do governador, nós suspendemos as aulas por 30 dias, antecipamos as férias de julho, então estamos numa quinzena de antecipação de férias. Nesse momento, por toda uma questão contábil, os professores ainda não receberam o adicional de férias, porque é óbvio que estava programado lá para o mês de junho, para eles poderem tirar as férias em julho. Então, eu preciso deixar claro que vai ser feito o pagamento das férias dos professores rápido, eu espero que ainda para essa semana que vem agora, mas há férias escolares nesse momento, e os outros 15 dias, que é dos 30 dias de suspensão de aulas, a gente vai precisar ver. O pessoal do pedagógico, da Secretaria de Educação, já está estudando como vai ser feito a compensação das aulas. É possível que o governo do estado flexibilize os 200 dias letivos, então diminua um pouco a quantidade mínima de dias letivos que a legislação exige de cada município, e aí a gente consiga diminuir um pouco desse impacto. Mas de antemão quero dizer que não haverá férias de julho e as aulas seguirão normal, porque é o momento de férias, o que está ocorrendo aqui na primeira quinzena desses 30 dias de suspensão de aula. Prefeito, tem aqui o Ivan da Luz, presidente da COIN, parabenizando aí a sua atitude frente a essa situação aí tão caótica, né, e inesperada. Parabenizando o senhor aí. Obrigado, Ivan. Obrigado por estar junto aí nesse momento de dificuldade da nossa cidade. Transporte coletivo. Volta a rodar? Não volta a rodar dia 1º? Como é que tá? Tá restrito, não tá restrito? O interno. O transporte coletivo interno não volta a rodar a princípio, a menos que haja uma mudança de entendimento do Estado. Ele está vedado por dispositivo estadual. Até umas 4 horas da tarde, eu passei em reunião o dia inteiro,
mas a gente ainda não tinha, a gente teve a cartilha de informações antes do decreto do governador. E a gente ainda não tinha tido acesso ao decreto do governador de liberação para poder saber os critérios que estão lá no decreto. Porque uma coisa é a cartilha que é marketing, outra coisa é a letra da lei, aquilo que a gente está obrigado a cumprir. Perfeito. Por hora, as informações oficiais que nós temos é que o transporte coletivo não estará liberado ainda no dia 1º por conta do aglomero de pessoas. E aí, esse aglomero é que nós precisamos todos, gente, nos esforçarmos para evitar, para que a gente possa continuar, inclusive, com a nossa liberdade de trabalhar. Tá certo. Prefeito, falando com relação aos ônibus, como é que fica então a situação dos templos, das igrejas, como é que fica? Olha só, o nosso presidente da República, e aí a briga que eu comentei lá no início, que é uma das grandes dificuldades. O nosso presidente da República considerou nessa semana, através de um decreto dele, as atividades religiosas, não só templos, toda atividade religiosa, como serviço essencial. Bom, serviço essencial, a princípio, funciona normalmente. O nosso governador do estado, ele determinou que não houvessem reuniões dentro de templos. Então, seja culto, seja missa, enfim, que não houvesse reuniões. Então, considerando que o nosso presidente da República decretou isso como serviço essencial, nós articulamos um decreto no dia de hoje que, para poder retomar as atividades, obviamente com aqueles critérios, estabelecendo o número máximo de pessoas reunidas, distanciamento de 1,5 m, disponibilização de álcool e gel, todos os critérios que já existiam antes dessa quarentena severa para qualquer tipo de reunião. O Ministério, em contato com o Ministério Público daqui da comarca, ele trouxe o entendimento do Ministério Público do Estado inteiro que não é possível ao município, nesse momento, liberar os cultos no fim de semana, mesmo que o presidente da República entenda que é serviço essencial. E aí vem aquele conflito, onde o município está. O governador entendendo uma coisa, o presidente da República entendendo outra, e o município, nesse momento, acatando a orientação do Ministério Público, a gente voltou atrás no decreto e estamos segurando a publicação do decreto, que já está pronto, assinado, não publicado ainda no Diário Oficial do município, que é a liberação dos cultos de uma forma geral. Prefeito, agora só um clima de brincadeira para nós quebrar o gelo. Nessa circunstância, nós seguiríamos o Messias ou seguiríamos Moisés, a princípio? Só para quebrar o gelo, prefeito. Bom, vamos seguir a Deus e ponto, né? Mas, Marcelo, assim, ó, eu estou tentando fazer aqui, junto com o comitê, obviamente, nós estamos tentando o máximo possível preservar o interesse do município. Desde sempre a gente está trabalhando na preservação da saúde, investindo, procurando comprar os kits, procurando adquirir mais máscaras, mais luvas, procurando trabalhar com a campanha de conscientização, obedecendo à legislação, obviamente, a gente cumpre com a lei, mas dentro daquilo, preservando o interesse da nossa população de Itapoá o máximo possível. É óbvio que, quando se coloca numa situação de emergência, duas situações distintas, e tu tem que escolher entre uma ou outra, a gente pode estar sujeito a cometer erro, mas nós estamos fazendo o máximo possível para preservar o interesse da família itapoaense, acima de qualquer coisa. Então, se interessa a família de Itapoá, nós vamos trabalhar para atender as decisões do presidente da República. Se interessa a família de Itapoá, vamos trabalhar para atender as decisões do governador. Neste momento, saúde e vida é prioridade para a gestão municipal e para o comitê gestor de crise. Entendemos que, se as nossas atividades que não se enquadram, que não caracterizam fonte propagadora de contágio, puderem voltar à atividade, o impacto vai ser muito menor para o nosso município de Itapoá. Porque quando estiver faltando comida na mesa, a gente não consegue trabalhar com subnutrição, com desnutrição e com tantos outros problemas de saúde que virão disso. Então a gente precisa ter consciência. Agora, não dá para liberar geral também, gente. Verdade seja dita. Cuidado, não aglomeração de pessoas. O mínimo de... Isso não é um oba-oba. Se tornar um oba-oba, nós vamos precisar repensar. As autoridades estaduais vão repensar, certamente a Anvisa vai repensar, porque a gente vai medir isso pelo nível de contágio. Então a gente precisa ter consciência das coisas, ter consciência que o maior patrimônio que a gente tem não é o que nós temos acumulado nas nossas contas correntes ou nas nossas dispensas das nossas cozinhas. Nosso maior patrimônio é a nossa vida e a vida da nossa família, a vida do nosso semelhante. E isso a gente precisa cuidar e preservar. Então, observado isso, nós vamos tentar minimizar o máximo possível os impactos na economia, no ganha-pão do pai e mãe de família de Itapoá. Tá certo. Prefeito, então, nem Messias e nem Moisés, Marcelo. Tá certo. Itapoá. Itapoá, muito bom. Prefeito, agora, aos seus olhos, como é que está a postura do itapoaense frente a esse momento? Olha só, a gente tem trabalhado muito com
a conscientização, carro de som, basicamente a comunicação da prefeitura todinha voltada ao coronavírus, a imprensa. Eu preciso registrar o agradecimento a toda a imprensa que foi um abraço geral em prol da conscientização da nossa comunidade. As associações, a Cine, CDL, são associações que representam o interesse econômico da cidade e abraçaram a causa da família itapuaense. Está todo mundo junto, no mesmo barco, lutando pela mesma causa, todo mundo se entendendo, se compreendendo, se ajudando, e isso é uma coisa muito bacana dentro do nosso município. O itapuaense, via de regra, nós cumprimos, a gente é um povo ordeiro e trabalhador, a gente cumpriu com a regra. Nós temos uma meia dúzia de idosos teimosos que saem passear todo santo dia, colocando em risco a sua vida, colocando em risco o sistema de saúde, e a gente precisa que essas pessoas mais velhas, mais vividas, mais experientes, deem exemplo. Nós vivemos para ver neto tendo que ensinar o seu vovô e a sua vovó a se cuidar. Então, gente, precisamos ter consciência. O pessoal está no grupo de risco. A prefeitura dispensou seus servidores acima de 60 anos, nós dispensamos os nossos servidores portadores de doenças crônicas, nós esperamos a mesma coisa do empresariado, o funcionário acima de 60 anos, funcionário portador de doença crônica, nesse momento deixa em casa, preservado, porque existe risco, isso não é brincadeira. E o demais vamos se ajudar para trabalhar. Gente, de Itapuá, evitem ao máximo sair da cidade. Não é só os idosos que são teimosos. Nós tivemos casos, as nossas barreiras identificaram gente de Itapuá saindo daqui para Garuva para fazer compra em estabelecimento comercial ali de Garuva, colocando em risco toda a barreira epidemiológica, colocando em risco todo o sistema de defesa do município. E olha a encrenca que a gente está comprando para defender a saúde da cidade. Nós tivemos gente que saiu com o carro sozinho e voltou com o carro cheio de gente fazendo baldeação, ou seja, arrumando jeito de furar a barreira. Então, sinceramente, o que adianta todo mundo se expor tanto? Pais e mães de família suando a camisa lá na barreira, para depois alguém pegar simplesmente irresponsavelmente e furar ela. A gente não está lá brincando, gente. Então, eu tenho convicção que a maioria esmagadora da população é favorável à barreira, entende a necessidade, mas nós precisamos que as pessoas, se não são favoráveis, mas pelo menos respeitem o esforço que está sendo feito para a preservação da saúde da nossa Itapuá. Uma pergunta que a gente faz, a gente vê assim, algumas pessoas, o pânico, né? A gente sabe que o pânico acabou tomando conta, seja exagerado ou não, preocupado ou não, mas a quantidade de fake news, ela foi geral, grande. Do federal até chegar no municipal, foi assim, tá morrendo muito, não tá morrendo ninguém, é uma gripezinha, é um gripão, é morte, não é? Itapuá hoje, nós sabemos das nossas dificuldades enquanto capacidade de atendimento na nossa saúde, pois dependemos muito, tudo a gente depende da nossa sede, que é Joinville. Perfeito. E que também não dá conta. Que também não dá conta nem do público dela, e ela não atende só Itapuá, ela atende Itapuá, Garuva, Araquari, Barra do Sul, Guaramirim, então toda a sede fica aí em Joinville, que é a nossa sede, né, base. Digamos assim, que a gente sabe que essa situação da epidemiologia, ela vai ter uma curva, essa situação da contaminação, ela vai. Se caso, nós tivemos o primeiro caso suspeito, tomara que ele seja só suspeito, seja descartado, mas se Itapuá chegar, qual será o procedimento, prefeito, por exemplo? É suspeito? Se for só suspeito, como é que ele trata? Se for confirmado, como é que vai ser? Se tiver mais de um caso, 10, 15, 20, como é que vai ser? Como é que está preparado o município de Itapuá para tratar se a gente chegar nesse patamar de atendimento? Pessoal, caso suspeito é situação de quarentena e monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde, quarentena até que haja o resultado final. Foi descartado, ou seja, veio o resultado do exame e não deu positivo para o coronavírus, automaticamente a pessoa está liberada, não vai contagiar ninguém porque está livre. Deu negativo, né? Se deu positivo pro vírus, então aí vai ficar de quarentena mesmo, acompanhada pelo médico até que se libere, até que seja liberado pelo médico da rede municipal de saúde essa quarentena. Supondo que esse paciente ele evolua para uma situação mais grave e necessite de hospitalização, a gente vai encaminhar para Joinville. Gente, nós temos 3 ambulâncias novas. Nós temos uma ambulância com um respirador. Então, se a pessoa precisar que é um caso muito grave,
é 1% dos contaminados, é algo muito raro. Mas se precisar hoje, o pronto atendimento conta com um respirador para a clínica geral, um respirador destinado só para atender casos de coronavírus no PA e depois um respirador numa ambulância UTI para poder transferir pacientes em estado grave para os hospitais de Joinville. O governador já assinalou que, se for necessário, vai trazer hospital de base, ou seja, hospital de campanha, o que for necessário para atender uma demanda de internação maior. E nós temos 3 ambulâncias para levar o nosso pessoal para Joinville. Então, na prática, a gente está preparado para atender a população do município de Itapoá. Não estamos preparados para atender uma população de 100 mil, 150 mil, 200 mil, uma população que resolve tirar férias na cidade em plena pandemia de coronavírus. Isso não dá, por isso que a gente botou as barreiras. Mas para atender a nossa população, a gente tem preparo. E supondo que a curva descontrole por algum motivo, né? Estamos tomando todas as precauções de prevenção, descontrole. A gente vai atrás, pede ajuda, pede suporte. O governo estadual já assinalou, o governo federal já assinalou, inclusive com o exército, se for necessário, para fazer o socorro de uma eventual população que a curva de nível fuja. O que não é o caso de Itapoá. Nós estamos com todos os técnicos de saúde convocados, todos trabalhando de mangas arregaçadas, gente. Ninguém está trabalhando mal-humorado. Todo mundo suando a camisa para que todo esse sistema de prevenção funcione e a gente não suba a curva de nível e não precise de nada disso. E aí, por isso que a gente mantém o nível de consciência, né? Pedindo a consciência de todo mundo. Nos ajude, porque se ficar só na mão da saúde e ninguém fizer a sua parte, nós não temos como entrar na pele dos outros e não expor as famílias em contágio. Se você resolver sair, passear sem necessidade e levar o vírus para dentro da sua família, não será culpa do pessoal da saúde do município. Então, nos ajude nesse momento de prevenção para que a gente mantenha a curva de nível achatada e a gente consiga atender todo mundo. E além de você levar para sua casa, você vai levar para todo mundo, né? Sim. Eu preciso, os 3 respiradores, eu preciso deixar claro o seguinte: a gente passa a semana inteira sem usar nenhum dos 3 respiradores, tá, gente? Então, a gente tem equipamento pro atendimento de Itapoá sobrando, ele não é usado, ele é para uma situação em caso de intubação mesmo, intubação, não sei como intubação. é que... Intubação, né? Intubação. De intubação, então é um caso extremamente grave e a gente, nesse momento, por exemplo, não estão sendo usados. Então a gente tem esses equipamentos lá no pronto atendimento para as eventuais necessidades do nosso povo. Tá certo. Tem aqui o Diego Ângelo Antunes. Alô, Diegão, um abraço para você. Ele está falando aqui, mais que uma entrevista, um serviço de utilidade pública. Parabéns, Marcelo. Parabéns, doutora Elaine. Parabéns também, prefeito, pela disponibilidade. Parabéns à Rádio Nativa. Obrigado. Precisarei sair para... Um abraço aqui, parabenizando o prefeito aí pelo trabalho. Obrigado por estar junto, Diego. Uma situação que foi muito comentada, porque a população disse que os postos estavam fechados, foram desmarcadas as consultas rotineiras e tal, porque não tinha médico nos postinhos e tal. Então, a gente falou, eu falei muito disso nas redes sociais, a gente falou também aqui, falamos nos grupos, no comitê, que o grupo de risco foi dispensado. Nós ficamos, nas primeiras semanas, sem 4 profissionais, não é isso? Isso. Ficamos sem 4 profissionais, 2 já voltaram, né? Passou o período ali, mesmo estando no grupo de risco, eles voltaram, porque nós sabemos a dificuldade. Qual foi a medida que o governo tomou em relação a isso? Porque todos sabem que não pode contratar um médico para pôr no posto. Simples assim, porque é um ESF, tem regras próprias. Saúde básica tem regras próprias. Foi aberto um edital para contratação de médico e, para nossa surpresa, ninguém respondeu o edital para contratação de médico. Qual foi a medida que o governo encontrou para tentar minimizar isso em caso de necessidade de atendimento nessas unidades que estão sem médico hoje, que são 2? Nas unidades a gente ainda não tem solução para todas elas. Mas o que acontece? A gente está fazendo um aditivo no convênio do Vidas, no pronto atendimento, para disponibilizar um médico a mais, 6 horas por dia, se eu não me engano. É muita informação, gente, para passar com precisão, mas para a gente disponibilizar um médico a mais no pronto atendimento e poder diminuir a demanda das unidades de saúde. Então, nesse momento, gente, a gente está num momento bem atípico. Isso não é só em Itapoá, isso é a nível de Brasil.
temos em todo o Brasil médicos acima de 60 anos, médicos que também portam doenças, que também precisam se resguardar como qualquer outro ser humano, e isso acaba afetando a rede de saúde como um todo. Itapuá não foi diferente. A gente também teve os nossos médicos que precisaram preservar a própria saúde para que depois pudesse voltar a atender a população de Itapuá. Então, por hora, a gente não tivemos médicos que se disponibilizaram a participar do edital. A gente está contratando o Instituto Vidas, que vai fornecer por um período. Enquanto tiver coronavírus, nós pretendemos manter esse médico a mais para atender o fluxo dentro do pronto atendimento. Só para contribuir, prefeito, você está cansado, eu sei que você está cansado, trabalhou o dia todo, mas já não é mais o Vidas, né? Hoje é o Rede. É verdade, agora mudou o nome do instituto, é o Rede. Mas é o cara que está trabalhando lá no PA, tá? Isso, beleza? é o serviço. E assim, ó, antes que perguntem, façam um monte de perguntas só para explicar. Vai ser disponibilizada uma sala dentro do PA, separada do atendimento 24 horas, para que ele atenda a demanda do posto. Ah, mas é pouco. É pouco, mas é o que tem para agora. Porque vai custar aproximadamente 20 mil por mês, né? É isso aí, é isso aí. Mais ou menos isso por mês. Então, a saída encontrada foi uma contratação de emergência. Que não tinha o que fazer. A gente precisa dar o atendimento para a população e, não tendo outra forma, o Rede, na verdade, nos socorreu. Em plena pandemia, está mandando um profissional a mais para cá para poder dar o suporte que Itapuá precisa. É isso aí. Uma outra coisa que foi muito, assim, uma coisa que se debateu muito até o subcomitê econômico, antes da decisão de alteração da flexibilização pelo decreto estadual do governador Moisés, havia, né, a criação desse comitê, a discussão de como poderia se flexibilizar dentro de Itapuá o trabalho de algumas das atividades, né, que elas voltassem, pelo menos parcialmente, algumas atividades. Às 5 da tarde houve uma reunião, né, onde estavam todos os segmentos, CDL, a Cine e outros, além da prefeitura e todas as secretarias envolvidas. Mal terminou a reunião, que se trouxe várias situações de poder flexibilizar, o decreto estadual saiu flexibilizando a partir do dia 1º. Então, não deu nem de começar. Então, já havia, por parte da prefeitura, esse desejo de flexibilizar as atividades internamente, devido a barreira estar fechada. Com essa flexibilização agora já autorizada, mesmo que parcialmente, o que o Executivo pretende em relação a nível, não vamos falar em nível federal ou estadual, porque os impostos federais, os compromissos com o imposto federal estadual, não compete ao município isentar ou deixar de flexibilizar para o empreendedor da cidade. Mas a nível dos impostos municipais, a Prefeitura já está pensando em algum projeto, algum planejamento para tentar minimizar esse impacto que tiveram os pequenos empresários e os empreendedores de Itapuá? Já sim. A primeira solução a ser discutida, isso vai passar pelo subcomitê econômico, Elaine, e aí junto com a CDL, junto com a Cine, enfim, junto com as entidades, né, que representam a classe econômica da cidade, exatamente, nós temos muitas empresas, muitos proprietários que participaram do Refis que teve no ano passado, e nós pretendemos pegar pelo menos a parcela de março de quem precisou atrasar, de abril, e simplesmente passarmos para o final do parcelamento. Então, mais ou menos assim, o João precisou fazer um parcelamento de refis de uma dívida e agora, por conta do coronavírus, não conseguiu pagar março, não conseguiu pagar abril. Qual é a nossa ideia? Pedirmos autorização para a Câmara de Vereadores. Isso ainda está sendo estudado, tá? A gente tem toda uma questão legal. Prefeitura, a gente não pode fazer aquilo que vem na cabeça, então está no momento de estudo, para que a gente pegue essas parcelas e remeta lá para o final do parcelamento dele. Então, se o João fez em 12 parcelas e tem mais 8 pela frente, ele vai ter agora uma nona e uma décima para não precisar pagar essa de março e essa de abril. Se a gente identificar que os reflexos continuam para maio, junho, que a gente não espera, a gente espera que as atividades voltem com tudo, a gente vai analisando e vai trabalhando para minimizar o problema. É possível que isso ocorra com o pagamento de IPTU e com o pagamento de ISS das áreas econômicas que foram atingidas por essa situação de quarentena dentro do município. Tudo isso está sendo estudado. Nesse momento, como a gente falou, a concentração foi todinha para vida e saúde, depois vem a parte de assistência social que envolve fome, e aí vem os reflexos econômicos como um todo para
autônomo, para pequeno empresário, microempresário e para os empresários de uma forma geral. Tá certo. Só trazendo informação aqui, obrigado. O Sandrinho nos mandou informação aqui. Então, os casos monitorados 21, suspeito 1 e confirmados até o presente momento. Itapoá, nada. Prefeito, eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouquinho e a gente gostaria então de agradecer a sua presença aqui no programa, tá? E eu gostaria que o senhor deixasse então as suas considerações finais, prefeito. Elaine, Marcelo, eu quero agradecer por esse momento, né, de a gente poder compartilhar as informações, compartilhar as angústias do município, os anseios, as expectativas e também o sucesso que a gente tem tendo, até porque não ter nenhum caso de coronavírus, não termos óbito de coronavírus no nosso município, é algo a se comemorar neste momento. Quero deixar registrado a todos vocês que estamos comprometidos com o retorno das atividades, lutando junto com o governo do estado, lutamos e vamos continuar lutando. Não haverá uma flexibilização de 100%, terão regras ainda para serem cumpridas a partir de 1º de abril, mas vamos continuar monitorando e acompanhando para que haja a flexibilização do trabalho. Diferente, por exemplo, do município como Florianópolis, que vai levar a quarentena por conta própria até 7 de abril, nós estamos esperando, nesse momento, reduzir a regra estadual para que a gente possa retomar as atividades o mais rápido possível, entendendo que pai e mãe de família precisam trabalhar para levar o sustento na sua mesa. No mais, pessoal, coronavírus não é uma receita de bolo que o mundo já tem atravessado. O mundo inteiro está tendo isso como novidade e tendo que desenvolver as suas próprias estratégias de vencer essa pandemia. Nós aqui em Itapoá não somos diferentes, tem todo um grupo trabalhando. Eu quero agradecer muito a todos vocês, as pessoas que estão se solidarizando, que estão cuidando do seu vizinho idoso, indo no mercado fazer compra. Tem muita gente, a gente está identificando muita gente do bem, que está cuidando do seu próximo que precisa. Eu quero agradecer por isso. As pessoas que estão fazendo parte das campanhas sociais, muitíssimo obrigado. As pessoas que estão respeitando a regra para não contagiar o seu próximo, mesmo que a sua idade não seja uma idade de risco, mas estão respeitando o seu semelhante. Muito obrigado. É assim, é com esse sentimento, com espírito de solidariedade, com nós irmanados, que faremos uma cidade melhor para gerações futuras. Obrigado e que Deus abençoe a nossa querida Itapoá. Doutora Tinha uma Elaine? perguntinha aqui que acabaram perguntando sobre o areial, que não deu tempo aí, o corte foi antes. Sobre o areial aqui que fica fora da barreira. Eu não entendi, doutora. Corte, doutora. Você já pediu para ele se dispensar aqui não teve. Teve uma pergunta ali do areial ali, ó. Tá certo. Mas que areal, Jesus? Aqui, ó. Agora eu perdi aqui. A pergunta estava aqui. Como é que fica o areial que fica fora da barreira? Se pode trabalhar ou não? Algo assim. Senhores, a partir do momento que cessar a quarentena, o abastecimento de material de construção, o abastecimento para as construções, elas vão ocorrer normalmente, só que monitorados. A gente vai ter o pessoal anotando quem está entrando, anotando quem está saindo. Se vem do lugar contagiado, a vigilância ainda está estudando, mas a ideia inicial é que se faça a sanitização dos veículos. Então, o fluxo vai fluir normalmente. A barreira deixará de ser restritiva no estágio que está hoje, para começar a ter um acompanhamento sanitário individual, veículo a veículo. Maravilha. Tá certo, doutora, vamos lá então para as Prefeito, suas considerações. obrigada por ter participado. Acredito que os esclarecimentos foram assim de suma importância para toda a população que nos acompanhou ao vivo. Participamos aí com mais de 280 pessoas, deve ter participado mais no aplicativo, com certeza. Gostaria que este canal estivesse sempre à disposição do Poder Executivo para que fossem disponibilizadas todas as informações, porque a informação evita o pânico e evita a fake news. Então a gente agradece a toda a sua equipe por nos ter trazido todos os dados, se colocado à disposição de explicar, e agradecemos por toda a preocupação que o senhor tem tido com a população de Itapoá, porque impecável tem sido o trabalho do Poder Executivo desde o início dessa quarentena, para superar e para que toda a população esteja em segurança. A gente agradece, não vou ler todos os agradecimentos que estão aqui, que depois a sua equipe pode ler, mas transfiro esses agradecimentos nos nossos agradecimentos, e que realmente Deus nos proteja, que possa Itapoá ficar realmente segura e que a gente possa passar por todo esse período unidos, e que possamos vencer esse vírus e que ele não atinja nenhum de nós, que não percamos nenhuma vida. É isso aí. Estamos lutando junto e vamos vencer junto. Com certeza. Obrigada novamente.
Boa noite a todos, obrigado pelo carinho da grande audiência, obrigado ao prefeito Marlon, obrigado a toda a sua equipe, doutora Elaine, e a gente volta na próxima sexta-feira. Terminamos um pouquinho antes, porque o prefeito tem um compromisso aqui daqui a uns minutinhos, então a gente vai terminar um pouquinho antes. Uma boa noite a todos e até a próxima. Bom final de semana, pessoal.